Quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1. A palavra do Senhor Deus diz assim, em 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Vou ler novamente. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Vamos orar? Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, nós adoramos o Teu nome nesta noite. Reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder. Reconhecemos também, ó Deus, que somos pequenos diante do Teu amor, da Tua graça, da manifestação do Teu poder em nós, pelas nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que é um desafio muito grande sermos parecidos com o Teu Filho Jesus. Mas sabemos também que o Senhor deixou a Tua palavra para nos direcionar. Sabemos que o Senhor nos deu com graça e misericórdia o Teu Espírito para falar e agir em nós. Precisamos, ó Deus, de mudança nas nossas vidas. Em muitas áreas, Senhor, das nossas vidas, nós não nos parecemos com Cristo. E oramos nesta noite, para que o Senhor, de acordo com o Teu poder e a manifestação da glória do Teu Espírito que em nós habita, possa usar, ó Deus, esta palavra para falar aos nossos corações e ministrar, ó Deus, com o Teu poder, mudanças significativas para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Capítulo 11, versículo 1. Ele está totalmente ligado aos seus versículos anteriores. Capítulo 11, verso 1, Paulo está terminando de falar sobre o assunto que nós tratamos aqui na semana passada, sobre as práticas. Paulo estava mencionando aos irmãos em Corinto por que eles não deviam fazer algumas coisas. Por que eles não deveriam participar do culto aos outros deuses? Por que eles não podiam participar da mesa do Senhor e do sacrifício dos ídolos? Por que eles não podiam também, com a liberdade que eles tinham, já que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, por que eles não podiam fazer algumas coisas na presença de outras pessoas que seriam escandalizadas? Paulo está falando sobre isso. Paulo está dizendo que um homem, ele tem a sua liberdade, desde que a sua liberdade não atrapalhe um outro homem de servir ao Senhor. A minha liberdade com Cristo, ela para no momento em que outra pessoa pode ser prejudicada pela minha liberdade. Por exemplo, se você tem algum irmão que acha que você não pode comer carne de porco, porque a fé dele é muito fraca para comer carne de porco, então na hora que você for fazer uma feijoada, cuide para que esse irmão não esteja junto, que ele não esteja olhando você comer uma carne de porco. Paulo vai além, ele diz: se você faz alguma coisa que uma pessoa é impedida de chegar a Jesus, você também deve tomar cuidado com o seu ato, com a sua liberdade, para você não escandalizar aquela pessoa e ela pode então não chegar a Jesus por sua causa. Por exemplo, eu sempre falo aqui para os irmãos que a Bíblia, ela em nenhum momento ela proíbe ninguém de beber. Ela não proíbe. A bebida, ela é livre para quem quiser fazer consumo dela. Agora a Bíblia proíbe se você se embriagar. Então, se você tomar um cálice de vinho, não é pecado. Mas se você tomar uma garrafa inteira de uma vez só, você se lascou, porque você não vai aguentar nem levantar do lugar que você está. Então você pecou. A Bíblia não proíbe você comer, mas a Bíblia proíbe você ser guloso. Então, se você come só 300 gramas de picanha, é a média do churrasco. Se você come uma peça de 1 quilo toda, você pecou.
porque você foi além dos limites que Deus tinha dado para você. Agora, se você estiver bebendo cerveja na presença de um ímpio, você está impedindo aquele ímpio de chegar no reino de Deus, porque na cabeça dos ímpios aqui, o cristão, o crente não bebe. Então, quando Paulo diz que eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, não é por causa da minha liberdade, mas é por causa da consciência do outro. Então, o que Paulo vai dizer para mim é: você precisa estar mais preocupado em seguir a Cristo do que fazer as coisas que você gosta, do que fazer as coisas que você acha que é permitido você fazer. Não participe da mesa dos ídolos, não participe da mesa do Senhor e não participe da ceia dos ídolos. Não ande como se o ímpio estivesse vendo você e ele se escandalizando, porque você diz que mudou a sua vida, mas as suas atitudes são as mesmas. Então você não está permitindo que essa pessoa compreenda o que é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é um grande desafio? Nós estávamos conversando hoje na sala dos novos, e eu disse: o grande desafio para nós é porque Deus não coloca para nós nenhum parâmetro humano. Deus não manda você ser melhorzinho do que foi Adolf Hitler. Quando Deus olha para mim, para você e para Adolf Hitler, Ele vê 3 pessoas iguaizinhas, todas são pecadoras. Embora Hitler tenha causado muito mal com o seu pecado, muito mais mal com o seu pecado do que nós, ele é tão quanto pecador como eu e você somos. A diferença é se nós encontramos a graça no nosso Senhor Jesus Cristo, porque nenhuma obra nossa é boa diante de Deus. Isso para a salvação. Agora, Paulo está conversando com uma igreja que está vivendo dentro de um contexto mundano, e Paulo diz: quem é o teu exemplo? Quem é que você está seguindo? Quem são as pessoas que você olha como referencial? Se o seu referencial é o Justin Bieber, não sei nem se ele é referencial mais, né? Deus não mandou você olhar para o Justin Bieber. Se o seu referencial é o MC Catraca, o cara que tem 25 mulheres, 150 filhos, que tipo de referencial você está olhando? Por isso Paulo diz: olha para mim. O apóstolo Paulo é corajoso, porque ele não diz para você olhar para Cristo que você não consegue ver mais. Paulo diz: olha para mim, porque eu estou servindo a Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está se engrandecendo com isso. Paulo sabe que ele não pode ser exemplo de ninguém se não viver de acordo com a maneira que Cristo viveu. Paulo só está dizendo o seguinte: algumas pegadas que eu estou olhando à minha frente são as pegadas de Jesus, e eu estou andando por ela. Então, se você vir junto comigo e me imitar, você está imitando aquele que eu imito. Você não está imitando as minhas obras, você não está imitando a minha maneira de viver, porque eu não vivo mais por mim, mas eu estou vivendo a vida em Cristo. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos imitar pessoas que decidiram de fato morrer para si mesmo e viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Interessante, e eu penso hoje que o grande mal do Evangelho e da maioria dos evangélicos hoje é que nós cristãos temos um péssimo testemunho pessoal. A maioria dos cristãos são ruins de testemunho. Nós, muitas vezes, o que nós pregamos não tem poder porque está desassociado daquilo que nós vivemos. Então nós queremos que as pessoas confiem naquilo que nós falamos para elas, mas nós não vivemos aquilo que nós falamos para ela. Você nunca vai conseguir alcançar alguém para Cristo se a sua vida não se parece com a vida de Jesus. Não adianta.
Não adianta você decorar o Evangelho, não adianta você falar para todo mundo do Evangelho, se você não se parece com o Cristo que você prega. Nossa retórica é uma, nossa prática é outra. O grande problema é que nós desassociamos a vida do dia a dia da vida espiritual. Nós achamos que a nossa parte espiritual é essa que nós estamos fazendo aqui agora. Nós achamos que Deus, Ele nos abençoa porque nós vamos à igreja. Nós achamos que Deus está contente conosco porque nós estamos sentados no banco da igreja, muitas vezes contra a nossa vontade, ouvindo um pastor que eu nem queria estar ouvindo. Eu queria estar festejando a vitória do Corinthians, que agora já é campeão brasileiro. Os palmeirenses eu sei que não. Estariam chorando. Nós estamos desassociando as nossas práticas do nosso coração. Nós não aprendemos mais a andar como Cristo andou, porque nós queremos andar como nós andamos e dizer que nós temos Cristo no domingo. O nosso Jesus é um Jesus de domingo. Irmãos, muitas vezes não faria diferença se nós colocássemos uma cruz aqui com o Cristo crucificado, porque a nossa ideia muitas vezes de viver a religião é de nos encontrarmos com Cristo no domingo na igreja. Seria bom ter um crucifixo com Cristo nele, porque ao sairmos daqui, muitas vezes nós nos esquecemos de que a nossa vida precisa manifestar a glória de Deus. Nós precisamos dizer às pessoas: olhem para mim. Não olhem para o que eu falo somente. Olhem para como eu estou vivendo. Agora, se você fala que ama Jesus e vive como MC Catraca, alguma coisa está muito errada com você. A sua vida não se parece em nenhum momento com aquilo que você diz que tem aprendido na igreja. Há alguma coisa muito errada conosco. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos permitir que Deus nos mude pelo poder do seu Espírito e da sua palavra. Paulo, então, nos convida, assim como ele, que estava seguindo ou sendo exemplo para alguns, ele também nos convida, nessa época em que nós vivemos, sermos exemplos para outras pessoas. Jesus andou e ensinou os seus discípulos a viver. Os seus discípulos andaram e ensinaram outros a viver. Nós hoje, na maioria dos cristãos modernos, andamos e ensinamos as pessoas como não viver. É trágico, mas é verdade. Tem muita gente, eu já disse isso aqui, que o maior benefício que ele podia fazer ao Evangelho era não abrir a boca e não dizer que é Evangelho. Porque a sua vida não condiz com o que as Escrituras ensinam. Quando ele diz que é evangélico, ele faz um grande desprezo ao nosso evangelho. Certo pastor estava um dia conversando com Jimmy Peterson, que é um pastor americano, e esse pastor disse assim: Pastor Eudine, eu não tenho coragem. Eu acho que Paulo é muito ousado quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho coragem de dizer isso, pastor. O pastor Eudine o ouviu, eles continuaram caminhando. Depois de um tempo, o pastor Eudine parou e disse: irmão, se você não está imitando a Cristo, você está imitando a quem? A grande pergunta é sim uma grande tarefa, um grande desafio. Mas irmãos, se nós não estamos procurando agir como Jesus agiu, nós estamos procurando agir como quem? Quem é o nosso referencial de vida? Por que eu faço o que faço? Por que faço o que faço como faço? Há um livro, eu já falei aqui para os irmãos,
e ele já virou filme, que a maioria e a grande ideia do livro é: pergunte sempre, antes de fazer alguma coisa, o que Jesus faria. Esse tem que ser o nosso prumo. Como Jesus agiria em tal área? Como Jesus agiria em tal área? Se Jesus estivesse no seu lugar, quais seriam as ações que ele provavelmente tomaria? Como o vídeo que vimos agora há pouco, as crianças aprendem pelo exemplo. Não adianta, eu já disse várias vezes aqui, não adianta o pai falar para o filho: não fume, e acender um cigarro. Não adianta o pai falar: não beba, e pegar uma lata de cerveja. Não adianta. Você ensina pelo exemplo. Não adianta você falar para as pessoas: viva Cristo, mas você não vive. Você fala para as pessoas chegarem a Jesus, mas o teu exemplo é de que você está a quilômetros de distância dele. As pessoas não vão ouvir a nossa palavra se não conseguirem ler a nossa vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o exemplo que nós precisamos imitar. Por isso eu quero convidá-lo nessa noite a pensar em que parecemos com Jesus. Se tivesse um espelho agora na tua frente, você pudesse olhar para você, em que você se parece com Cristo? Quais atitudes da sua vida que você lembra que é um seguidor de Jesus? Interessante, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, Eliseu está chegando numa cidade, uma mulher olha de longe e diz: vai ali, o homem de Deus. Em qual momento as pessoas olham para a nossa vida e dizem: vai ali alguém que se parece com Cristo? Sabe por que nós nos chamamos cristãos? Porque a igreja, lá em Atos capítulo 13, a igreja macedônica, essa igreja se parecia tanto nas suas atitudes dos seus irmãos ali com Cristo, que eles começaram a chamar estes de cristãos, que no grego quer dizer pequenos cristos. A grande pergunta é: hoje nós temos autonomia e autoridade, melhor dizendo, para levar o nome de cristãos? Será que nós hoje, no mundo moderno, nos parecemos com Jesus? Pois Ele é o nosso grande exemplo. E eu queria colocar aqui algumas coisas para nós pensarmos. Jesus foi, sempre será o maior exemplo de servo. Abra comigo João capítulo 13, versículo 1. Esses dias eu compartilhei esse versículo com os irmãos, através da bela tecnologia do WhatsApp. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O grande exemplo de Jesus como servo é porque Jesus sempre se compadeceu das pessoas. Você tem vários momentos nas Escrituras que diz: e Jesus se compadeceu. E porque ele se compadeceu, ele fez alguma coisa. Ele agiu por causa da compaixão que estava no seu coração.
Porque Jesus se tornou um servo, se compadeceu, sua vida foi totalmente entregue para realizar a obra que Deus, o Pai, designara para ele. Em nenhum momento nas Escrituras você vê Deus, Jesus Cristo, afirmando fazer a sua vontade. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele se tornou um homem, e como homem se tornou um servo. E como um grande servo, ele fez tudo para servir aqueles que precisavam dele. Ele viveu para os outros, para que os outros pudessem ser salvos por meio dele. Olha que interessante, Jesus no versículo 1 que nós lemos diz: ele amou os seus discípulos e os amou até o fim, até o momento em que ele está sabendo que vai morrer. A sua morte não abalou o seu sentimento de amor e de dedicação àqueles que o seguiam. O que Jesus fez em seguida, irmãos, desse capítulo? Jesus, ele pegou uma toalha, uma bacia com água, e ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele pegou um por um, porque no lugar onde eles estavam tomando a ceia, não havia nenhum escravo contratado. Jesus então sabia que os discípulos precisavam lavar seus pés para sentar-se à mesa e ter a refeição, e Jesus assumiu o lugar do escravo da casa, lavou os pés dos seus discípulos. E nós, quando olhamos para Jesus, muitas vezes dizemos: que maravilha, olha como Jesus agiu, nossa, Jesus é 10, ele é meu ídolo mesmo. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus lavou o pé dos seus discípulos? Para ficar na história? Para a gente contar essa história? Para a gente admirar o gesto de Jesus? Olha o versículo 15. Logo depois dele lavar os pés do discípulo: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus não está lavando os pés do discípulo para receber aplauso. Jesus está lavando os pés dos discípulos para deixar um exemplo. Será que Paulo entendeu isso? 1 Coríntios capítulo 11, 1 que nós lemos, vamos subir um versículo, vamos ler o 10:33, ou melhor, do 32 e o 33. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Qual o objetivo disso? Para que sejam salvos. Quando você abdica, abre mão, não faz alguma coisa que mesmo você queira, mesmo você achando que tem liberdade de fazer aquilo, porque você está pensando no outro, você entendeu o exemplo de Jesus. Quando você assume a postura egoísta de dizer: eu faço o que eu quero da minha vida, eu ajo como eu quero da minha vida, eu mando na minha vida, você não entendeu o que é ser servo. O apóstolo Paulo entendeu. Ele diz: eu procuro agradar a todos. Será que isso é um exemplo de servo? Porque o servo não quer agradar a si mesmo. E aí ele diz: eu não estou procurando o meu próprio bem. De novo, isso é um exemplo de servo? Porque o servo não procura o meu próprio bem, seu próprio bem. Qual é a nossa visão muitas vezes, irmãos? Nós falamos sobre isso, nós aplaudimos Jesus porque ele agiu assim, mas na hora que nós vamos agir, pastor, eu quero isso, eu vou fazer isso, essa é a minha vontade. Nós tropeçamos, olhamos para Jesus
aplaudimos a sua ação, mas não aprendemos a viver como ele vive. Nossa retórica é boa, mas a nossa prática, muitas vezes, é uma lástima. É um grande desafio, irmãos. Mas é um desafio para mim e para você. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Todos nós temos que aprender a fazer isso. Mas para aprender a fazer isso, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos começar a pensar que Deus nos chamou para ser isso aqui. Servos uns dos outros, tanto dos crentes como dos não crentes, para que eles sejam salvos. Segunda coisa que eu queria que você entendesse sobre o exemplo de Jesus. Jesus foi um exemplo de espiritualidade. Paulo entendia isso, e quando ele diz, olha, espiritualidade é muito mais, irmãos, do que vir à igreja. Espiritualidade é muito mais do que participar de um hall de membros. Espiritualidade é muito mais do que obedecer a algumas regras religiosas. Espiritualidade é muito mais do que não comer carne na sexta-feira santa. Espiritualidade é muito mais do que pagar promessa, fazer voto, jejum, isso, aquilo, embora isso seja espiritualidade. Espiritualidade é entender a visão de Deus para o mundo e viver de acordo com a ordenança dele para mim, porque acima de tudo é melhor para a minha vida. Ser espiritual é compreender que tudo que Jesus fez e ensinou é melhor do que qualquer uma outra pessoa neste mundo possa ensinar. Queridos irmãos, nós temos vivido na nossa modernidade pessoas que se pegam com ídolos facilmente. Nós achamos alguém bonito na televisão e queremos ficar como ele. Hoje você vê os jovens, esses dias eu estava vendo lá um postzinho, colocaram assim, antes do show da banda não sei o que, o cara fica 3 dias dormindo na porta do estádio, certo? O Enem ele chega atrasado. O ídolo do coração dele. Nós temos jovens aí que ficam olhando, babando por pessoas que não têm uma mínima ética na vida deles. E dizemos, olha só, eu queria ser como fulano. Não existe melhor exemplo. O nosso maior e melhor exemplo é Jesus Cristo. E Ele é o nosso exemplo de espiritualidade. Nós também, no meio da igreja evangélica, muitas vezes nós temos ídolos errados. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha como ídolo um herege que chama-se Benihim. Eu lia e devorava todo o livro que via do Benihim. Você podia falar mal de Jesus para mim, mas não fala mal do Benihim. Quantas pessoas hoje dentro da igreja estão assim? Eles adoram muito mais o cantor gospel X, o pastor estrelado Y. E Jesus? Por que Jesus tem que ser o meu exemplo de espiritualidade? Ele deixou o exemplo do que eu preciso fazer. Jesus ele foi batizado. Por que ele foi batizado? Quando ele chega diante de João Batista diz, eu não vou te batizar. Sou eu que preciso ser batizado por você. João Batista tinha acabado de falar que não era digno de desatar a sandália dele. Agora João Batista vai batizar ele? Que coisa maluca. Jesus chegou e disse, isso é para exemplo. Convém que eu faça. Jesus foi batizado, não é porque ele precisava se arrepender, ele não tinha pecado. Mas ele foi batizado, porque ele queria deixar para mim e para você um exemplo. Outro exemplo de Jesus. Jesus jejuou, irmão.
Mateus 4, versículo 2. Olha, eu fico pensando que talvez isso aqui seja o maior problema hoje dentro da igreja. O que o povo arruma de desculpa para não jejuar. Ah, pastor, eu não posso, meu trabalho não me permite. Eu tenho que trabalhar, então se eu ficar sem comer, eu posso. Ah, eu não posso porque eu tomo remédio. Ah, eu não posso por causa disso. Eu não posso. Irmão, você não pode porque você é agarrado nas coisas materiais, você é um guloso e não consegue ficar sem comer. É por isso que você não pode. Não dá desculpa. Porque se você não pode largar de comer tudo, você pode largar de comer alguma coisa. O que você gosta de comer? Para de comer um mês isso aí. Põe como gratidão, Senhor, eu não quero mais comer ovo esse mês, Senhor. Não pode ovo pra caramba, mas esse mês, para a tua glória, chega de ovo. Entendeu? Tem uns irmãos aí que são fiéis, estão fazendo jejum de Giló já faz uns 3 anos. Não abre mão. Você está só cada dia mais cedendo aos desejos da carne, à vontade sua. Procure aí o que você gosta de comer, o que é aquilo que realmente é muito grande para você. Abre mão. Faz um jejum de Daniel. Fica aí uma semana sem comer carne, sem comer nada que vá leite. Faz isso. Ah, eu queria fazer um jejum fácil, pastor. Então não faz, porque não tem jejum fácil. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias sem comer e nem beber. Não faça isso, tá bom? Porque o jejum de Jesus tinha dois propósitos. Ele demonstrar a sua ideia de ministério, o que ele queria. Ele tinha que passar por essa tentação. Segundo, demonstrar que apesar de homem, ele era Deus. Se você ficar 40 dias sem comer e beber, nós vamos cantar mais perto que ele está no seu velório. Vai devagar, mas faça jejum. Jesus orou. João 17, ele ora pelos discípulos, ele ora por ele ora pelos não cristãos, ele ora por nós que haveríamos de crer. Jesus orou. Jesus orou. E quanto tempo nós temos orado? Nós tivemos uma vigília sexta-feira aqui que eu fiquei com vergonha. 3 pessoas comigo orando. Aonde você estava? Quais são as suas opções de vida? Com quem que você quer parecer? Depois você vai, minha vida, pastor, está um problemão. Está mesmo, irmão. Não ora. Não busca Deus. Dá lugar para carne, dá lugar para um monte de coisa. Quando tem uma coisa da igreja para vir, vai arrastando. Quando é uma coisa da carne, sai correndo. Ligeiro para o pecado. Para as coisas santas você não quer. Não quer orar. Não quer buscar Deus. Sabe onde sua vida vai dar? Nada mesmo, filho. Vai dar errado. Você vai ter problema. Você vai gostar das coisas do mundo. Você vai cair em pecado. Você vai deixar Jesus. Toma cuidado, porque daqui a pouco não está lendo o seu nome aqui, tirando você da igreja. Por quê? Porque você não quer se parecer com Cristo. Você quer se deixar levar pela sedução do coração. Leia Jeremias, o coração do homem enganoso. Quando você não quiser vir para a vigília, dá uma bica em você mesmo, irmão. Levanta e vem. Levanta e vem. Nós precisamos aprender a morrer para parecer com Jesus. Se nós não morremos para parecer com Jesus, nós vamos ficar feio parecendo conosco, cheio de pecados, enrolado a nossa vida. Sabe quem vai ser o seu ídolo? Um MC Catraca. É com ele que você vai se parecer. É com ele que você vai começar a viver. É nos pecados deles que você vai se envolver. E se você não entrar na terra prometida, não é porque você não ouviu o evangelho. É porque você escolheu ter um outro ídolo. Você escolheu não andar com Cristo. Você escolheu não se parecer com aqueles que se parecem com Cristo. Paulo está dizendo para a igreja: acorda, não fica olhando para ir para fora não,
olha para mim, porque eu estou andando com Jesus. Com quem você está andando? Quais as coisas que têm seduzido o teu coração? O que você quer para a tua vida? Jesus orou, Jesus se dedicou à palavra. Irmãos, ontem nós celebramos 498 anos de uma alegria imensa, porque nós temos isso aqui, ó, em português. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas é aberta, irmão, lendo, crendo, sendo transformado. Não é embaixo do telefone de apoio. Não adianta você ter 5, 6 Bíblias na sua casa, elas estão fechadas, e você não arruma tempo para ler as Escrituras. Mas não sai do WhatsApp, não sai do Facebook, não sai do joguinho, não sai disso, não sai daquilo. E depois, eu não tenho tempo, pastor. Todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais tempo do que ninguém. Ninguém. Se é uma coisa que Deus tem equidade, é no tempo. Você que decide o que você está fazendo com o seu. Jesus entendeu que a vida dele era para a glória de Deus. Paulo entendeu que era para andar com Jesus para a glória de Deus. Nós estamos entendendo o quê? Queremos viver para a glória de Deus? Queremos viver para nós mesmos? Jesus se dedicou à palavra. Em Lucas 4 ele chega em Nazaré, ele abre a palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele declara a palavra, ele ensinava a palavra, ele se envolvia com a palavra. Quanto tempo nós estamos nos dedicando à palavra? Será que você lê pelo menos a revista de escola dominical antes de você vir para a escola dominical? Pelo menos a revista de escola dominical? Jesus compartilhou a sua fé. Sabe por que muitas vezes uma igreja não cresce sadiamente, saudavelmente, melhor dizendo? Porque os crentes que servem ao Senhor na igreja não compartilham mais a sua fé. Nós esperamos de alguma maneira que Deus faça um milagre, um anjo venha, alguém escute uma mensagem numa rádio, numa televisão. Nós esperamos, sabe quem evangeliza por nós? Nós esperamos que o Silas Malafaia, que está na televisão, o Hernandes Dias Lopes, esse outro aí, esqueci o nome, do Chapéu, esses pastores televisionados, nós esperamos que eles evangelizem para nós. Nós dizemos: o evangelho está crescendo no Brasil, nós já somos olha para o teu lado, olha lá na tua escola, olha lá no teu trabalho, olha lá na tua família, quantos estão se convertendo? Quantas pessoas por causa de você estão vindo na igreja? Nós precisamos pensar, Jesus compartilhou a palavra. Nós precisamos compartilhar a palavra, irmãos. Muitas vezes nós temos vergonha. Fala sobre novela, sobre futebol, sobre receita, sobre tudo. Fala até mal dos outros, mas da palavra não fala. Jesus entendia que não havia absolutamente nada mais importante do que partilhar a palavra de Deus. Se você conversar com seu amigo sobre futebol, sabe que a única coisa que vai sair dali? Brincadeira e zoação um do outro. Aquilo não dura eternamente. Porque um ano um é campeão, outro ano é...
nós nem mais damos importância às coisas da palavra, quanto mais partilhar dela. Por último, irmão, Jesus fez discípulos. Quando você morrer, quantas pessoas vão chegar no seu velório e dizer: essa pessoa aqui está no caixão, impactou a minha vida. Jesus fez discípulos. Paulo fez discípulos. Paulo pega um menino de 14 anos chamado Timóteo e diz para ele: Timóteo, vem comigo, que eu vou fazer você um pregador da palavra. Quantas pessoas nós estamos gerando? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quem é que você está imitando? Em que você se parece com Jesus? A tua espiritualidade, o que tem e o que não tem disso aqui? Alguns irmãos acham que ser espiritual é vir na igreja, na hora que o pessoal está louvando, erguer a mão e cantar. Nós cantamos Jesus mudou o meu coração e achamos que Jesus ia mudar só lá na primeira vez. Irmão, Jesus é um marreteiro. Todo dia ele está com a marreta preparada para quebrar você mais um pouquinho, para mudar o teu coração mais um pouquinho. Porque a vontade de Deus é que você e eu sejamos formados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Espiritualidade é isso. Isso já aconteceu na sua vida? Tem acontecido? São essas coisas que são importantes para você? Se não são, meu irmão, você não está imitando aqueles que imitam Jesus. Por último, Jesus é um grande exemplo de sofrimento. 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 23. A igreja evangélica dos dias atuais prega que se você vier para a igreja, todos os seus problemas vão acabar. A igreja evangélica, em grande maioria hoje, prega: se você vir para a igreja e der dinheiro para a igreja, Deus vai te fazer rico. Você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça. Você não vai nem ficar doente, Deus vai curar você. Você vai ser liberto disso, disso, daquilo. Sabe o que eu prego, irmão? Quando eu vou falar para alguém de Jesus, eu digo: ó, se você quiser vir para a igreja para ser mais feliz, não vem não. Não vem. Porque às vezes a igreja vai fazer com que você se torne mais triste. Credo, pastor. Quer ler o versículo comigo? Para isso vocês foram chamados. Chamados para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe qual é a oração que nós fazemos com maior força? É quando alguma coisa está dando errado na nossa vida e a gente quer que Deus irrompa com poder e pare aquele mal na nossa vida.
Tem momentos, irmãos, que o mal na minha e na sua vida são ações de Deus para transformar o nosso caráter, para transformar a maneira como nós vivemos. João, versículo 16, 33. Neste mundo tereis aflições. A pergunta que não quer calar: como você se comporta frente da adversidade? Quando alguma coisa não está dando certo na sua vida, como você gostaria que desse, qual é a tua mania? Qual é o teu comportamento? O que você faz? Jesus não escondeu de ninguém. Ele disse: vocês vão ter aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai tirar você da aflição, mas vai te dar convicção e certeza de que um dia todo o mal que nós passarmos neste mundo vai valer muito a pena. Jesus disse: olha, por minha causa vão perseguir vocês, vão falar mal de vocês, vão levar vocês nos tribunais. Por minha causa o pai vai se levantar contra o filho vai se levantar contra o pai. Por minha causa vocês serão perseguidos. Orem para que não se dê no inverno. Por minha causa. Quando a gente lê 2 Coríntios, Paulo falando sobre as suas adversidades, irmãos, dá vontade de chorar. O que a gente pensa? Um missionário que vai pregar a palavra em algum lugar, Deus vai colocar uma retoma de vidro nele, nada de mal vai acontecer. Não é assim. Paulo enfrentava as tribulações, Paulo enfrentou ladrões, Paulo enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou até no momento uma cobra que o picou na presença de todas as pessoas. Paulo enfrentou várias adversidades, e quando tinha uma adversidade, ele se levantava e encarava o projeto de vida dele. Sabe qual é? Ser igual a Jesus. Ele nos deu exemplo a ser seguido quando sofreu calado. Ele simplesmente entregava-se àquele que tem poder sobre todas as coisas. Ninguém está livre do sofrimento, ninguém está livre das perseguições, ninguém está livre de sofrer dificuldades que não se esperava. Ninguém está livre. Não é porque você levantou a sua mão e disse: Jesus, vem morar no meu coração, que todas as coisas serão boas e flores na sua vida. Não serão. Por muitas e muitas oportunidades, de vezes, Deus vai permitir que você e eu passemos por problemas. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus promete um novo céu e uma nova terra. Jesus promete que quando nós deixarmos esta vida, nós seremos como Ele é. Jesus promete, como cantamos com as crianças, que Ele fez para nós um lugar maravilhoso, onde nós vamos morar na eternidade com Ele, e as ruas são de ouro. Ele promete que quando esse dia chegar, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Mas até este dia chegar, você e eu somos desafiados pelo apóstolo Paulo a imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo.
Não há uma outra pessoa digna de você imitar. Não há pessoa tão boa para você se espelhar, a não ser o nosso Cristo amado. Se você está longe de imitá-lo, comece hoje mesmo se entregando a Ele, deixando Ele agir na sua vida e mudar as suas atitudes, para que você então possa dizer às pessoas lá fora: oh, olha para mim, porque eu estou pisando onde Jesus pisou, estou andando como Ele andou, não para a sua soberba, mas para a glória do Senhor. Amém? Quero te desafiar nesta noite a se comprometer com o Senhor, em se parecer mais com Ele. Pastor, eu não consigo. Eu sei. Eu comecei o sermão dizendo que há duas ações que vão te ajudar e ajudam a qualquer um a ser imitador de Jesus. Primeiro, o seu Espírito que Ele deu está em nós. É um agente do poder de Deus na minha e na sua vida. Sem o poder do Espírito Santo, nem aceitar a Cristo você consegue. Segundo, a sua palavra, que nos dá direção, nos lava, nos limpa, nos edifica, mostra alvo, recupera a nossa mente decaída, caída. Poder da sua palavra. Quero orar. Você precisa, como eu, ser servo como Jesus é. Quero orar. Nós precisamos ter a vida espiritual que Cristo teve. A nossa espiritualidade tem que ser como a do Mestre. Quero orar. Porque você foi chamado para sofrer. Muitas vezes você vai ser testado nisso. As pessoas vão perseguir, vão mentir, vão falar mal de você, vão azucrinar você. Fique quieto, porque o Senhor te deu exemplo. Entregue na mão de Deus. Dele é a justiça. A ira pertence ao Senhor. Precisamos nos parecer com Ele. Não tenha mais ninguém como ídolo. Tenha Cristo como ídolo. Não tenha mais ninguém como alvo. Tenha Cristo como alvo. E olhe para aqueles que parecem com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos que essa palavra de Paulo, ela é tão difícil para nós. Muitas vezes nós nos envolvemos no pecado, Senhor. Somos mantidos longe da Tua presença e longe da Tua graça. Mas nesta noite que ouvimos a Tua palavra, clamamos por Tua misericórdia. Rogamos a Deus que de alguma maneira o Senhor toque em nós. Produza mudança, Senhor, no nosso coração. Para que a gente possa entender essa mensagem de Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Capacita-nos, ó Deus, a cada um de nós, a convidarmos pessoas para olhar para as nossas vidas. No poder do Teu Espírito nós podemos. Temos, ó Deus, alguns caminhos a seguir. Precisamos dizer não para nós mesmos, morrermos cada dia mais e nos tornarmos servos.
Se isso não acontecer, estaremos vivendo para nós mesmos. E não serviremos a ninguém, nem mesmo a Ti, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, a nossa espiritualidade não pode se fixar simplesmente em participar de uma igreja, em ter uma religião, em vir no culto uma vez por semana ou duas, mas de ter uma prática de vida, de busca pelo Senhor. Precisamos, ó Deus, dessas disciplinas nas nossas vidas. Da mesma maneira, Senhor, somos chamados para um caminho de sofrimento, para pegar a cruz assim como o Senhor pegou. O nosso caminho, ó Deus, neste mundo é um caminho de morte, uma morte que honre, que glorifique o Teu nome. Tem misericórdia desse evangelho vazio que tem sido pregado, onde diz que as pessoas, ao virem para o Senhor, para uma certa igreja, serão abençoados. É mentira, Senhor. Não esse tipo de bênção que eles promovem. A bênção de estarmos no Senhor é que o Senhor deixou para nós a única herança que importa, e nós participaremos dela se confiarmos um novo céu e uma nova terra, uma eternidade para estar contigo, ainda que neste mundo soframos. Temos a graça, porque o Senhor venceu o mundo. Ajusta o meu coração, o coração dos meus irmãos, nesta noite, a essas verdades, para que não mais, Senhor, venhamos a corromper o nosso ser, o nosso coração, com as frivolidades que este mundo tanto nos oferece. Converte a mim e aos meus irmãos nesta noite a Tua vontade. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.